Meus amigos, muito boa noite a todos vocês. Uma alegria imensa estarmos juntos novamente e trazermos aqui, através do programa, esses conhecimentos, esses intercâmbios culturais, informais, mas de profundo significado para todos nós, considerando o propósito de divulgar o pensamento espírita. Espiritismo para todos é uma expressão que mostra exatamente este aspecto: colocar o conhecimento e as experiências à disposição, para que possamos pensar, refletir. Ninguém é obrigado a aceitar as expressões aqui colocadas, é uma reflexão colocada à disposição. Estamos aqui com a Aglaé Silveira, que é da cidade de São Paulo, psicóloga, amiga de muitos anos. A Aglaé tem participado conosco de uma série de episódios sobre a reunião dos pais, a educação, o relacionamento entre pais e filhos. Você vai encontrar isso com facilidade no meu canal de YouTube, série Aglaé Silveira, mas hoje nós temos uma conversa diferente. A eclosão da epidemia no planeta, que está quase completando 2 anos, ocasionou muitas mortes, não é novidade para ninguém, o número elevado de desencarnações trouxe sofrimento, trouxe aflição, e nós convidamos a Aglaé para estar conosco, porque a Aglaé tem uma experiência de morte na família, é uma experiência que poderá ajudar a muita gente. Por isso, a oportunidade desse instante. Aglaé, muito boa noite, muito bem-vinda e principalmente minha gratidão pela sua disposição em estar conosco. Boa noite, Orson. Quem agradece sou eu, porque vocês vão ver, é uma experiência muito querida, apesar de ser uma experiência, entre aspas, de perda, e que eu gostaria muito de trocar com os nossos ouvintes. Aglaé, é interessante você dizer, né, que antes da gente entrar propriamente na experiência, mas é interessante você referir-se a uma experiência de morte familiar. E antes de contar a história sua, pessoal, familiar, vamos aqui oferecer alguns subsídios, alguns comentários ao telespectador que acompanha o programa, porque nós, espíritas, dizemos sempre que o espiritismo matou a morte. Podemos dizer isso mesmo, Aglaé, com segurança? Com segurança, Orson. Principalmente se nós, entre aspas, acreditarmos no que a doutrina espírita nos traz. Então, a morte é apenas um afastamento, a pessoa deixa o corpo físico, mas continua vivendo no plano espiritual. E eu gostaria de dizer que eu já presenciei muitas pessoas chorando, lamentando, e nesses casos eu fico sempre com muita pena, vamos dizer assim, da pessoa que está desencarnando, porque ela está passando por um momento difícil, né? E eu acho que o grito, os choros, a lamentação piora muito a situação de quem está nessa transição. Aliás, né, Aglaé, esse é um ensinamento trazido pelos próprios espíritos no testemunho, nas declarações dos próprios espíritos que retornaram através da mediunidade, dizendo como é difícil receberem o lamento e a inconformação da família que ficou, né? E, aliás, esse foi o motivo de chamar a Aglaé, porque a Aglaé, daqui a pouco nós vamos entrar no assunto, mas a Aglaé, com a experiência de uma morte familiar, agiu de forma diferente. Nós vamos perguntar depois para a Aglaé, depois que ela contar a história, como é que ela conseguiu isso, etc. e tal. Mas, Aglaé, nós realmente presenciamos com muita frequência a dor da morte, porque os familiares sofrem com a partida do ente querido. Aglaé, não deixa de ser uma situação dolorida. Sem dúvida alguma.
Mas eu apelaria agora, Orson, para o altruísmo. A gente precisa pensar que se está doendo no nosso coração, não está sendo fácil para aquele que está passando por essa experiência. Às vezes, uma experiência até dolorosa. Então, eu acho que nós, que continuamos encarnados, podemos ter uma outra visão, um outro comportamento. Veja bem, eu não estou fazendo pouco caso do sofrimento das pessoas. É Sim. uma dor, não é uma dúvida. Mas se você tem, eu vou fazer uma comparação, se você tem uma pessoa doente, muito doente, por exemplo, na UTI, você não vai ficar chorando na porta e se desesperando pelo fato dela estar doente na UTI. Então, é a mesma coisa o desencarne. A pessoa que está ali, ela está precisando da ajuda energética positiva dos que ficaram. Então, naquele momento, a nossa preocupação, no meu entender, tem que ser a pessoa que está nesse transe. Você falou aí no início da sua fala que você já viu muitas pessoas com muito sofrimento, que lhe corta o coração. Eu, particularmente, também, Aglaé, me corta o coração ver o sofrimento de uma esposa, de um marido, de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, diante da partida de uma pessoa querida, da sua convivência próxima ou mais distante, às vezes amigos que conviviam muito e diante da partida a dor é muito aguda realmente. E nós que não estamos às vezes ligados diretamente à família que enfrenta um processo de morte, eu particularmente, Aglaé, me corto o coração de ver a dor diante do sofrimento. Não que a gente não sofra também. Eu também já enfrentei morte familiar, é difícil realmente. Aliás, não há quem não tenha enfrentado episódio de morte em família, episódio de morte próxima da pessoa. Porque a morte, embora nós aprendemos sobre a sobrevivência, a nossa condição de imortalidade, ela temporariamente separa as pessoas da convivência. E às vezes são doenças terminais, são processos às vezes muito rápidos, outros são processos longos, e existem os acidentes fatais, impactantes, que judiam muito, Aglaé. E eu queria te perguntar, Aglaé, você como psicóloga, atendeu muitos casos de sofrimento por morte assim, de parente, de pessoa próxima? Sim, alguns. E, como você diz, é sempre muito dolorido, mas principalmente dependendo da pessoa. É como eu te disse, se a pessoa pensa mais no outro ou pensa no outro, ela encontra motivos para se consolar, né? Agora, se ela não pensa no outro, se ela é mais voltada para si mesma, aí ela vai sofrer mais e fazer quem desencarnou sofrer também, porque o choro, a lamentação chega no outro que está muito sensível, a pessoa que recém-desencarnada, e ela sente aquilo. André Luiz nos conta, eu vou pedir perdão, Orson, porque eu não me lembro o livro, eu acho que, bom, eu não me lembro exatamente, é o segundo ou o terceiro, e ele nos conta de uma esposa que chorou, que ficou desesperada e por isso não teve oportunidade de sair, né, vamos dizer assim, da sua casa material. E uma que orou quando o marido desencarnou e quando ela dormiu, ela foi visitá-lo. E ele deu a ela uma rosa. E quando ela voltou, ela tinha a impressão que ela estava com a rosa nas mãos. Então, eu acho que nós, Orson, de um jeito ou de outro, nós fazemos o nosso destino, né? Eu não Aglaé, estou fazendo pouco caso do sofrimento, por favor, mas do não, modo como a gente o encara. o objetivo dessa abordagem é exatamente oferecer conforto. O objetivo dessa abordagem é realmente chegar ao coração das pessoas atingidas pela separação do ente querido no fenômeno biológico da morte. Mas, normalmente, Aglaé, o que a gente percebe quando ocorre uma morte é o desespero daqueles que ficam.
em função da partida do ente querido. As religiões, em geral, todas elas, ensinam que a vida continua. Embora a clareza com que a doutrina espírita defina essa continuidade, com detalhes, com narrativas sobre o plano espiritual, a maioria das outras religiões tem uma visão bastante limitada sobre a vida no plano espiritual. Então, daí talvez resida a maior dificuldade em pensar que o outro continua consciente, que o outro continua, de uma certa forma, ainda que demore um pouco para atingir a consciência, é um processo anestésico, diríamos, é como se passasse por uma cirurgia, vai despertando gradativamente, isso é variável de pessoa para pessoa, mas normalmente a gente não pensa que o outro também tem saudade, que o outro também foi impactado, que o outro também foi pego de surpresa muitas vezes, que o outro também tem que se adaptar a uma nova situação. Não é isso, Aglaé? É verdade. É o que eu disse para você. Se nós formos mais altruístas e pensarmos no outro, porque o outro está passando por um momento, como eu disse para você, um momento difícil, que é o momento de deixar o corpo físico. E nós, se nós formos mais altruístas, nós vamos pensar nele. E embora a nossa dor, nós vamos ajudá-lo nesse processo que, acredito eu, não seja nada fácil. Porque aquele que se foi, nós queremos até convidar o telespectadores a raciocinarem conosco. Aquele que se foi, embora a variação que existe nesse processo de um para outro, e aliás, nós queremos recomendar aqui que os amigos procurem o livro O Céu e o Inferno e leiam o documento A Passagem, que Kardec vai analisar exatamente esse processo de partida do mundo material para o mundo espiritual. Mas a pessoa que desencarnou, que morreu, desencarnou na linguagem espírita, morreu na linguagem vulgar, ela está agora em outro ambiente, em outra dimensão. Ela também está lidando com uma novidade. Ela também precisa se adaptar. E para se adaptar, precisa do apoio daqueles que ficaram. E o desespero, a Aglaé disse que o desespero o atinge diretamente, e isso está na literatura espírita em abundância. É como se fosse um objeto cortante que adentra o peito da pessoa, né? A pessoa se sente com vontade de atender aquela expectativa da pessoa que chama, da pessoa que não se conforma, e ele não consegue atender aquela expectativa por vários motivos, né? Então aí advém sofrimento dos dois lados, Aglaé. É isso que normalmente acontece, né? Sim. E o sofrimento da pessoa que continua encarnada atinge o outro que está desencarnando, vamos dizer assim, porque é um processo um pouco longo, de uma forma, eu usaria até a palavra trágica, porque ele se sente muito mal, aquele choro, aquele grito, aquela inconformação é muito dolorida para ele, né? Muito bem, Aglaé. Nós queríamos fazer essa introdução aí, usamos aí um pouco mais de 10 minutos para fazer essa introdução, justamente para situar o telespectador dessa conceituação sobre morte, o entendimento espírita que abre a nossa visão sobre essa questão da separação de entes queridos. É uma realidade. Todo dia morre gente, todo dia partem pessoas aqui da Terra para o mundo espiritual em condições de doenças terminais, doenças longas, doenças impactantes, escorregões, batida de cabeça, bala perdida, suicídios, homicídios, acidentes de carro, acidentes variados. Todo dia nós temos sepultamentos. Quer dizer, a quantidade de pessoas que diariamente retornam. Aliás, a palavra retornam é a melhor palavra, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui, né? Então, diariamente são milhares de pessoas que retornam à vida imortal pela condição peculiar de todos nós da imortalidade da alma. Agora, nós vemos na literatura espírita também, Aglaé, que as condições de cada despertar no mundo espiritual igualmente são muito variáveis.
são muito variáveis ao infinito, porque cada criatura tem a sua própria história, a sua formação, sua dificuldade, seu apego ou seu desapego, o que determina sofrimento ou alívio para aquele que parte. Então, nós queremos incentivar aqui o telespectador a conhecer mais sobre o assunto na literatura espírita. Além do livro Céu e Inferno, que nós citamos aqui, também o livro Depois da Morte, de Leon Denis, grande contributo à expressão e ao entendimento do assunto. Mas vamos entrar, então, na história da Aglaé. Aglaé, qual foi o seu caso? Conte para nós. Eu trouxe o caso do meu pai, porque Orson foi o meu pai, depois de alguns anos a minha tia que me criou, e depois a minha mãe. Nos três eu consegui, graças a Deus, manter a relativa calma e pensar no outro. Mas é que o caso do meu pai é um caso sui generis, então eu gostaria de contar a benefício de todas as pessoas que por acaso vão ouvir. O meu pai era uma pessoa, eu estou dizendo era, né, no sentido enquanto ele era encarnado, uma pessoa muito boa, uma pessoa que se preocupava muito com o outro. Ele era expositor de casa espírita, estudava muito a doutrina. Eu estou dando esses elementos para a pessoa saber que a gente também precisa ter uma base para quando chegam as coisas, né? E é interessante, Orson, porque ele desencarnou de uma morte súbita no início de abril. Ele teve um problema cardíaco e desencarnou sem que nós estivéssemos esperando. Ele não estava doente. Mas é interessante que desde janeiro daquele ano, eu sonhava, entre aspas, né? Sonhava que eu estava num salão muito grande e tinha um expositor. E esse expositor falava sobre o desencarne. E eu me lembro que tinha uma pessoa conhecida do meu lado, mas eu, quando acordava, não tinha autorização para saber quem era. Então, é interessante porque o meu sogro e a minha sogra, coincidentemente, nessa época, não estavam muito bem. Então, eu consolava o meu marido, eu falava para ele, olha, vamos pensando que existe o desencarne e tudo mais. Orson, este fato da palestra, vamos chamar assim, se repetiu inúmeras vezes. Eu não sei te dizer. E o seu pai tinha quantos anos, Aglaé? 61. A minha idade. Novinho. Não, foi uma surpresa para nós, porque ele estava bem também de saúde. Isso Né? faz muitos anos, Aglaé? Faz 45 anos. Puxa vida, 45 anos, faz muito tempo, hein? Faz. Em que ano foi isso? Em que ano foi isso? Foi, deixa eu ver se eu não vou me enganar, hein, Orson? Eu acho que foi, meu Deus do céu, em 1969. Hã? 76 ou... Isso, 1976. É para dar os 45, né? São 24 com 21, é isso mesmo. 1976. 1976. Exatamente. No mês de junho? Não, no mês de abril, no dia 3 de abril. 3 de abril? 3 de abril. Então, mas desde de janeiro, no início desse ano, eu já então tinha esses sonhos, mas foram várias vezes. Eu me lembrava da pessoa falando para a gente se preparar para o desencarne. E eu sabia que não era comigo, que era com a pessoa que estava do meu lado, mas eu não sabia quem era. Os mentores não deixavam que eu percebesse quem era. E antes de chegar no desencarne, Orson, nós íamos pegar água naquela época, eu e meu pai, em garrafões de água numa mina, como fala, é uma nascente que tinha aqui perto de casa. E eu sempre tive muito respeito. Uma fonte.
Como? Numa fonte de água, né? Isso. Eu sempre tive muito respeito pelo meu pai, né? No sentido de que também pela minha idade a gente era uma outra educação. Então, ele estava pegando água na fonte, eu esperando atrás para dar os garrafões, e ele virou para mim e disse assim: quando eu morrer, isso foi uma quinta-feira, Orson, ele desencarnou no sábado. Meu Deus do céu. Ele me disse assim: quando eu morrer, os espíritos vão me pegar. E eu, diferentemente do estilo de conversa que eu tinha com ele, eu falei: vão mesmo. Ele parou. Eu acho que eu fui envolvida, inclusive. Ele parou, olhou para mim, como é que é? Eu falei: se o senhor pensar assim, se o senhor mentalizar isso, eles pegam. É só o senhor pensar. Isso Mas foi uma. ele falou isso em tom de ameaça dos espíritos, ele estava com certo medo dos espíritos, é Não, isso? não, Não. como se ele estivesse pensando, elucubrando. Quando Ah, eu morrer, os espíritos vão me pegar. Eu falei: mas vão mesmo. Quer dizer, em vez de consolá-lo, né, eu tenho certeza que alguém falou para mim: ó, não dá moleza. Aí, bom, nós fomos para casa e no sábado, o meu irmão trabalhava no banco e tinha entrado de férias, porque meu pai já estava, como ele era militar, ele tinha sido militar, ele já estava reformado. Então, meu irmão entrou em férias e ele foi levá-lo para Ubatuba. Então, o meu irmão não quis entrar na água, falou: eu vou tomar um banho. Eles estavam em chalés, todos voltados para a praia. E meu pai gostava muito do mar, muito. Então ele disse para minha mãe: então enquanto isso eu vou tomar um banho de mar. E foi. Só que passou algum tempo, tinha uns rapazes surfando. E eles então viram que o corpo do papai boiava e acompanhava o movimento das ondas. Então eles foram lá, perceberam que ele tinha desencarnado e puxaram para a areia. Eu estou contando em detalhes porque eu não vi, mas a gente fica com isso, né? Então, eles foram chamar a minha mãe e meu pai, e a minha mãe, então, viu aquelas pessoas tudo em volta, ela ficou muito preocupada porque ela sabia que meu pai estava na água e era uma praia quase particular, não tinha quase ninguém. Então, o rapaz veio e falou assim: ih, o homem morreu. nossa. A minha mãe desmaiou, meu irmão não sabia se ele acudia a mãe desmaiada ou se ele ia ver se era o pai, mas ele levou a mamãe para o quarto, tudo, e foi até lá e, de fato, o papai tinha tido um mal súbito cardíaco e tinha desencarnado, Dentro né? da água? Dentro da água. Mas depois o médico me explicou, o médico que veio dar o atestado de óbito, que como ele fechou a glote, não entra água. Então não foi afogamento. Não foi afogamento. Ele colocou bondosamente para mim afogamento no atestado de óbito, porque ele disse assim: não vão fazer autópsia se eu colocar afogamento. E eu falei: doutor, como é que o senhor sabe que não é afogamento? Ele falou: porque o pulmão está seco. Ah, Ele falou: senão estaria saindo água pelo nariz, pela boca, né? Muito então ele bem. teve um infarto dentro da água, morreu dentro do mar, foi retirado pelos surfistas e não engoliu água. Não, não, Que porque o coisa médico, interessante. aquele súbito, fecha a glote, Que né? interessante. É muito interessante. Eu não sabia nada disso, quem me explicou foi o médico, né? Então, o que meu irmão fez? Meu irmão ficou numa situação difícil entre a mãe e o pai. Ele ligou aqui para São Paulo, eu não tinha telefone, ele ligou para a vizinha. E então a vizinha entrou na minha casa. Naquela época a gente não tinha Sim. grades e tudo, né? Ela entrou pelo lado da minha casa, eu estava acabando de tomar banho, estava me secando, e ela disse: Aglaê, o seu irmão ligou e disse que seu pai não está passando bem.
Amenizou. Olha, Orson, naquele momento, todas as reuniões que eu tinha feito vieram na minha cabeça. E eu virei para o meu marido e disse: vamos rápido, o meu pai morreu. Ele falou assim: nossa, larga de ser negativa, larga de ser. Como é que você sabe? Eu falei: eu sei, vamos. Aglaê, seria interessante aqui duas observações para o público que está nos ouvindo. Bom, o fato do médico ter colocado no atestado de óbito que foi afogamento evitou a autópsia, né? Sim, Isso é porque a autópsia é um processo que, a depender do gênero de morte, o espírito pode sentir também, né? Se tiver muito sim, ligado ao corpo ainda, etc. sim, Outro detalhe importante que você comentou aí é que você, quando soube da notícia, todas as reuniões que você participou vieram à tona. Seria interessante você dizer para o público que você é espírita, que já participava ativamente, porque esse é um detalhe importantíssimo nessa hora, né, Aglaé? eu nasci no lar espírita, né, Orson? Sim. Então, o espiritismo foi vamos dizer assim, o meio que eu me desenvolvi desde que eu era pequena. Eu não sei de outra coisa, né? Então, aquela, não é que vieram todas Sim, sim, uma força de expressão, né? não, veio o motivo, né? Veio o porquê daquelas reuniões, né? Então, nós descemos a serra em direção a Ubatuba, e nessa descida, Orson, eu fui me iludindo. Falei, eu não sei o que eu estou pensando, não é bem isso que aconteceu. Ele deve estar, quer dizer, que eu negando aquilo que eu mesma tinha Sabia. percebido. É verdade. Aí chegamos lá, a minha mãe muito abatida, e o meu irmão, então, falou: olha, dá um pijama para mim, que eu vou levar para o papai, só para enganar a mamãe, né? Na realidade, eles foram até a Santa Casa, onde estava o corpo, para buscar um médico para contar para minha mãe. E Ah, é, tem uma coincidência muito grande, Orson. Eu tinha casado fazia 7 anos. E eu não passei bem, e veio um médico me atender, e era justamente o mesmo médico. lá em Ubatuba? Lá em Lá Ubatuba. em Ubatuba, lá em Ubatuba. Quando ele chegou, o médico chegou com o meu irmão e meu marido para atender a minha mãe, eu percebi quem era ele. E eu disse para o meu marido, ele morreu, né? O meu pai. Ele falou, sim. E eu tive uma atitude, Orson, eu quero ser assim, bem sincera com você e com os nossos telespectadores. Eu fiquei assim, tão chocada, que eu saí correndo pela praia. Era de noite já, mas eu corria, e eu olhava assim para o céu e pedia socorro para os mentores espirituais, e é interessante porque eu sentia como se fossem mãos me agradando, passando pelo meu corpo, até o momento em que eu pensei, e a minha mãe? E Aí você eu já falei, tinha, e você já tinha filhos nessa época, Aglaé? tinha 2 filhos, Dois um filhos. de, um de 3 e o outro de 6 anos, né? E aí eu falei, e a minha mãe? Aí eu parei de correr, voltei para me preocupar com a minha mãe. E minha mãe realmente estava muito abalada, precisando de muita ajuda. Então, eu me preocupei lá de ajudar a minha mãe. E algumas horas depois, porque eu queria voltar, Orson, ao fato do médico ter dado o atestado de óbito, porque ele viu que não era, nós não tínhamos feito nada para ele, para o meu pai. Então, ele queria poupar tanto o papai como a família. Eu queria agradecer muito esse médico, muito. Eu não sei se ele está encarnado ou desencarnado, mas onde ele estiver, eu gostaria que ele recebesse a minha gratidão pelo fato dele compreender a nossa dor e evitar muitas coisas. Mas, passado algumas horas, Orson, chegou o corpo numa viatura
Era uma Kombi, engraçado, eu lembro até hoje, uma Kombi clara, não era escura, da prefeitura de Ubatuba para levar o corpo, para trazer o corpo para São Paulo. E eu, então, eu fiquei ao lado da Kombi e eu conversei com meu pai. Eu falei, pai, nós estamos aqui. Fica tranquilo que nós estamos com o Senhor. E a Kombi subiu e trouxe o corpo. Como eu disse para você, meu pai tinha sido militar a vida toda dele. Então, o corpo foi para a Cruz Azul, lá no lugar onde ficam. Eu esqueço sempre dos nomes. Onde ficam os corpos para serem velados? Sim. Velório. Velório, velório. Foi para o velório da Cruz Azul. E aí aconteceu, Orson, um caso muito interessante. Tinha aqueles box com os corpos. Naquele dia estava só ele. Ah, Era madrugada, era 3 da manhã já. E o meu marido, a minha mãe e eu estávamos sentados no banco, mas na parte de fora, naquele lugar que as pessoas ficam sentadas. E eu estava sentada lá, o mentor espiritual chegou para mim e falou: vai lá perto do corpo e faz uma prece. Então, eu fui, só que eu não sou médium audiente. É como se aparecesse percepção. isso, a percepção. Eu Para as peguei, pessoas, Aglaé, para as pessoas que não são espíritas e que estão vendo esse programa, isso é uma mediunidade, a capacidade de perceber um ser que já habita o mundo espiritual. Você não é audiente, mas você tinha na época, com mais intensidade, a capacidade visual, né? De não só, percepção. não, mas eu não vi o Você espírito. não vê. Eu só senti, porque eu Ah, ainda tenho isso, quer dizer, mesmo quando o espírito quer falar, é como se a ideia dele aparecesse na minha cabeça. É difícil da gente descrever, mas é como se a ideia dele aparecesse na minha cabeça sem que fosse eu que estivesse pensando. sim. É diferente. Então eu fui lá, Orson, eu fiz uma prece, agradecendo o corpo por tudo que tinha oferecido a ele, por todo o aprendizado que ele tinha feito naquela encarnação, e agradeci demais. E voltamos para o salão, o meu marido, a minha mãe e eu. E nisso, Orson, para não dizer que eu estava sonhando, tinha um ar-condicionado. E o ar-condicionado começou a dar estalos, mas um estalo tão forte, tão alto, que o zelador que estava dormindo, ele acordou. Ele acordou e disse: uai, o que está acontecendo? E aqueles estalos, aqueles estalos. De repente, eu vi o lugar, o box onde estava o corpo, se encher, saindo luz. E a minha avó, mãe do meu pai, aí você vai, que morreu quando ele tinha 13 anos. Poxa vida. Aí você vai me dizer, mas como é que você sabia que era ela? Porque quando eu era pequena, eu via minha avó assim como eu via as outras pessoas, né? Naturalmente. Então, a minha avó pegou o meu pai no colo, eu não sei explicar esse fenômeno, né? Porque ele era um adulto pesado, eu não sei como é que é o perispírito, eu não sei. E nisso eu percebi, Orson, que aquele salão que nós estávamos estava cheio de gente, cheio de gente. E conforme minha avó foi passando com o meu pai nos braços, e como se ele tivesse deitado mesmo no braço dela, eles foram aplaudindo, deviam ser amigos dele. Eles Mas foram você teve a oportunidade de perceber ela aproximar-se da urna e o seu pai se levantar da urna e ela retirar isso você não viu? Não, porque a urna estava dentro do box. Quando Ah, eu vi, ela já estava na porta do box com ele no colo. Eu não vi. Eu fiz a prece, vim embora, e daí aconteceu tudo isso. Aí ela atravessou aquele salão onde ficam as cadeiras, as pessoas aplaudindo, ela chegou até a porta, e de lá ela volitou com ele nos braços. subiu. Subiu.
E eu não sei explicar como tudo isso aconteceu, né? E Assim, ela olhou para você ou não? não, Não. ela não olhou para mim, ela passou por mim, ela estava ocupada, né, Orson? É, estava ocupada. Que coisa, né, Gleia? Que descrição bonita. A mãe carregando o filho. Isso. Mas tem mais coisas, viu, Orson? Bom, daí É, eu fiquei sossegada, porque eu falei, bom, agora vai ter o enterro do corpo. O espírito já foi. Eu fiquei muito, ah, assim, leve, porque eu falei, agora ele está livre já, né? isso te sossegou bastante. Bastante, bastante, bastante. Mas o que aconteceu? Ele desencarnou e tal, e uma semana após o desencarne dele, Orson, eu ia num lugar que parecia uma enfermaria, com caminhas, aquelas caminhas que não tem guarda na cama, caminha turca que eles chamam, né? Com um lençol branquinho e tinha várias pessoas deitadas. E eu chegava, ele bastante abatido, eu sentava na cama e conversava com ele. Pai, olha, eu não me lembro o que eu falava, mas eu conversava bastante. Isso durante uma semana, Orson. Depois dessa semana, eu não fui mais nesse lugar, e eu vou ser sincera com você. Nunca mais, faz 45 anos, nunca mais eu vi meu pai. E isso foi sempre em sonho durante aquela semana. Quando você ia dormir, que isso ocorria. Isso, E isso. depois você nunca mais teve notícia do seu pai. Não, nunca Nem da mais. avó, nem da avó. A avó eu via Não, mas naturalmente. recentemente, Não, não. recentemente eu soube que ela reencarnou, Ah, sim. né? E é interessante, Orson, porque um dia uma pessoa soube disso. Eu não sou de contar muito, não, mas essa pessoa soube que eu ia lá e ele disse: Este lugar que você foi é em cima da casa espírita que ele sempre colaborou, e ele Olha, teve que ficar lá uma semana, porque, como a morte foi súbita, ele tinha que. Como é que eu falo? se libertar, né, dos Não, últimos. se livrar da energia material. Isso, isso. Porque como a morte foi muito súbita, ele ainda tinha a energia material. Então, ele tinha que ficar lá para essa energia escoando, para ele poder ir para a colônia espiritual. Então, Aglaé, diante desse fato que você presenciou lá no velório, percebendo a sua avó saindo com o seu pai no colo, uma multidão aplaudindo ele, e te sossegou o coração, ela volitou com ele, subiu, e depois esses sonhos durante uma semana na casa espírita onde ele atuava, sendo amparado para se desprender das energias, isso fez que você não lamentasse a morte dele? Não, não lamentei. Eu não vou dizer para você, Orson, que não tem aquela ponta de dor pela separação, Sim, claro. né? Eu era muito apegada ao meu pai, a gente se dava muito bem, conversávamos muito. Meu pai era uma pessoa que gostava de conversar, e se bem que ele era uma pessoa muito tímida. É interessante porque ele fazia palestras na casa espírita, Mas era tímido. mas pessoalmente tímido. Eu conheço uma pessoa igualzinha, que sou eu. Ó, Clay, eu também. Fazendo palestra aí nas lives eu sou expansivo, mas na individualidade assim eu sou tímido. Então, estamos fazendo um time aqui, Orson. Clay, então nunca houve revolta. Nunca. Nunca, mesmo antes de tudo isso acontecer, mesmo porque você vê, desde janeiro estava sendo preparada. A morte foi súbita, mas a morte física, porque eu estava sendo preparada. E nunca houve revolta, primeiro, porque a gente sabe que um dia a pessoa vai partir. E segundo, porque eu dava graças a Deus dele não ter ficado doente, sofrendo, não é? Então, para a gente é mais difícil, mas
eu acredito que para o espírito é menos sofrido do que ficar meses. Eu estou te falando isso, Orson, porque o desencarne da minha mãe foi absolutamente ao contrário. É Minha mesmo? mãe foi. Minha mãe, não, contrário, não do desespero, porque graças a Deus eu acho que eu sou, nesse ponto, eu acho que eu sou muito abençoada, porque eu sei lidar com o problema. A minha mãe, ela ficou 1 ano e meio acamada, e foi ficando pior, e é interessante, porque numa sexta-feira eu ia lá, ela tinha enfermeira, cuidadora, eu ia lá todos os dias, porque é perto da minha casa, né? Eu trabalhava como psicóloga naquela época, então eu atendia, ia lá, olhava como ela estava, voltava, atendia, né? E numa sexta-feira eu vim de lá e tomei banho, eu estava com um pouquinho de dor de cabeça, pus o pijama, o mentor chegou para mim e falou assim: volte lá e converse com ela. Porque a minha mãe tinha medo de desencarnar. Ah, Embora ela ficou um tempo sem poder falar, mas a gente via pelos olhos dela. Então eu voltei, cheguei e pedi para a enfermeira me dar licença. Eu disse: mãe, por favor, o seu corpo não tem mais condições. Eu fui até um pouco, sei lá, não, eu fui direta, né? Porque eu percebi que ela ia desencarnar. E era uma sexta-noite. Eu falei: mãe, olha esses mentores, eu tenho certeza que a essa altura a senhora já está vendo os mentores. Dá a mão para eles, aceita a ajuda deles, porque o corpo não está ajudando mais. E a único remorso que eu tenho, Orson, é que eu não fiquei lá. Eu devia ter ficado. ela Eu vi desencarnou naquela madrugada. naquela madrugada. Naquela madrugada. E a minha reação com relação ao desencarne dela foi igual ao do meu pai, sem revolta, com aceitação, mesmo porque é diferente, né? Ela estava pedindo a Deus que ela não continuasse naquele sofrimento. E Mas fui. teve muito choro, Aglaé, nos dois casos ou não? Não, Nenhum dos não, dois. nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O meu pai, quando foi para sair o corpo, eu chorei um pouco, chorei, mas muito pouco e sem revolta, porque daí eu já sabia que ele nem estava lá, o espírito, né? E eu queria só citar para você que eu fui criada por 3 pessoas: o meu pai, a minha mãe e a irmã do meu pai, a minha tia, que foi a pessoa nesse mundo que me deu mais amor. Onde ela estiver também, eu quero que ela receba a minha gratidão. Pois quando ela desencarnou entre meu pai e a minha mãe, né? Eu escrevi, Orson, de vez em quando acho que as pessoas pensam que eu sou meio maluquinha, porque eu escrevi um cartaz e coloquei acima do caixão e pus assim: a nossa irmã está em fase de desprendimento da matéria. Orem por ela, ajudando-a a passar por esse transe. Eu pus o cartaz acima do caixão. Aglaé, e nós falamos lá no começo do choro, do desespero de muitas pessoas. Você falou da sua aceitação, da sua compreensão sobre o fenômeno da separação de entes queridos. O que você diria, Aglaé, para os que estão enfrentando esse problema agora, esse desafio, daqueles que tiveram mortes recentes na família, ou que estão vivendo o processo de morte neste momento, por exemplo, ou posteriormente vão enfrentar, porque todos viveremos esse desafio. O que seu coração, com essa experiência que você viveu, diria? Porque o nosso objetivo desta live foi justamente confortar pessoas enlutadas, né? Eu diria, Orson, em primeiro lugar, vamos acreditar em Deus. Deus dá sempre o melhor para a gente, embora às vezes com muito sofrimento, mas nós sabemos que nós precisamos. Então, vamos acreditar em Deus. Em segundo lugar, vamos pensar na pessoa que está desencarnando.
porque ela está precisando do nosso amor, ela está precisando da nossa compreensão, ela está precisando da nossa ajuda no sentido de ampará-la para que ela passe por aquele momento. E vamos amar muito mais ainda esta pessoa, porque ela precisa do nosso amor. Muito, 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 principalmente nesse momento. O amor, Robson, desculpa, o amor é nessa hora que ele tem que aparecer, ou que ele deve aparecer. É você olhar para a pessoa e dizer: estou com você, vai com Deus, Deus está te amparando. Está falando isso para o espírito, porque a matéria nós deixamos mesmo, né, um dia. É um processo inevitável, né? Uma máquina biológica que se desgasta, sofre acidentes, tem doenças e não oferece condições mais. Aglaé, uma situação que nem eu nem você vivemos, não sabemos se vamos viver isso ainda, mas dizem que a pior dor é a morte de um filho, né? É uma dor medonha, porque a mãe, principalmente, o pai também, claro, a mãe muito mais, porque a mãe gerou a criança, e a gente se comove realmente diante de fatos da morte de filhos. Como psicóloga, Aglaé, como espírita, com toda essa experiência pessoal que você contou, o que você diria para uma mãe cujo filho partiu? Eu diria: mãezinha, continue amando seu filho. E amar é ser aquele arrimo na hora da necessidade. Eu imagino, Orson, agora falando, como deve ser difícil a morte de um filho. Graças a Deus, eu não passei por essa experiência e alguém talvez esteja até dizendo: é por isso que você está aí falando. Não, o meu pai, ele desencarnou sem que a gente esperasse, com 61 anos, e eu percebi que ele precisava de apoio naquele momento. Então, eu diria isso: mãezinha, paizinho, continuem dando amor para os seus filhos, porque nesse momento, embora o grande sofrimento, eu só imagino, porque graças a Deus não passei por essa experiência, mas nesse momento ele precisa de você. A gente esteve lendo mensagens que o Chico psicografou de filhos que se foram, e eles pedem para a mãe: olha, mãe, eu estou vivo, eu continuo ao seu lado, percebendo os seus pensamentos. Então, eu acho que o altruísmo, Orson, nesse momento, deve falar mais alto, apesar do grande sofrimento. Você disse coisas importantes, porque ele precisa do equilíbrio. Isso vale tanto para filho, como para pai, para mãe, para esposa, para marido, para todo mundo, né? Porque o nosso desespero atinge o desencarnado com grande intensidade. Ele precisa se adaptar à nova situação, ao novo lugar, à nova dimensão. Por isso que o Espiritismo é bastante consolador, não é mesmo, Aglaé? Nossa, é o consolador prometido, principalmente nesses momentos. Eu gostaria de contar aqui rapidamente, Orson, uma experiência que eu tive. Eu fui a um velório e, pegado ao lugar onde eu estava, tinha um senhor que havia desencarnado. E a filha gritava, chorava, era incrível. E eu vi, talvez para que eu pudesse aprender, né? Porque a gente é um eterno aprendiz. Eu via o pai se debatendo no colo de alguns espíritos. Ele não estava mais no corpo, mas ele se debatia, porque o grito dela atingia o coração dele, o sentimento dele com muita força. Então, eu estou aqui, não é para fazer a apologia da Aglaé, olha só, mas pedir para os nossos ouvintes, nossos espectadores, para que pensem na pessoa que está desencarnada. Ela está passando por uma fase muito difícil, delicada, e nós podemos ajudar muito, muito mesmo. Pois é, a morte é um fenômeno biológico natural, o corpo é um instrumento perecível e todos nós voltaremos à nossa origem, à condição de espíritos imortais. Ainda que se dê outros nomes,
ainda que a pessoa tenha medo da palavra espírito, ainda que não aceite a palavra espírito, mas a nomenclatura é absolutamente secundária. O que prevalece é a nossa condição de filhos de Deus, que não nos criou para o sofrimento, criou-nos para o progresso, para a felicidade, e Deus não nos criaria para o extermínio. Não tem lógica nenhuma a vida terminar, a vida continua. O Espiritismo estuda essas questões. Agora, Aglaé, a gente vê pelos livros de André Luiz que é mais difícil nascer do que desencarnar, não é? Nossa, quando a gente lê o Reencarne de Sigismundo, a gente fala, olha, que não é fácil. E mesmo porque o espírito, ele está livre no plano espiritual. Ele vai se prender a um corpo. Então, com novas tarefas para desenrolar. Então, eu acho que deve ser bem, para ele, deve ser bem difícil. Enquanto que o desencarne, a pessoa está, olha, fez o que tinha que fazer, deixou de fazer o que tinha que fazer, mas já está no final e está livre no plano espiritual, está liberto. Né? Aglaé, o que a gente poderia dizer aqui para as pessoas que têm medo, não aqui da morte do parente, mas da própria morte? As pessoas que têm medo de morrer, o que a gente diria? Eu diria que a gente não tem medo das coisas naturais, né? Nós não temos medo. Quer dizer, eu estou envelhecendo, não estou gostando, viu, Orson? Mas a gente segue a natureza. Eu acho que a morte faz parte do fenômeno da vida. Então, a vida que não cessa com a morte, não cessa, não tenham medo, porque a vida é alguma coisa que nós temos onde quer que nós estejamos, nós estamos vivendo, né? Então, não tenha receio, querido espectador, da sua morte. Por quê? Porque é apenas uma transição do plano material para o plano espiritual. Particularmente, eu não tenho medo da morte. Eu também. Vamos ver quando chegar a hora, né? Vamos ver quando chegar a hora. Mas estou convicto da imortalidade. É claro que deve haver uma apreensão, a gente tem apego à família, tem apego ao lugar que a gente está. É um processo que exige muito desprendimento. Mas, Aglaé, nós temos aqui alguns minutos ainda dessa experiência com seu pai, você contou detalhadamente, foi muito confortadora. Existe algo mais que você gostaria de acrescentar na história sua, pessoal? Eu gostaria muito de agradecer aos mentores espirituais por todo o apoio que me deram nesse momento. Mas eu devo confessar que você precisa estar aberto para que os mentores te ajudem. Você precisa estar aberto. Então, eu pediria a todos aqueles que têm seus parentes, não para fazer um drama, meu Deus, um dia ele vai morrer, não, mas que pensassem que isso é apenas uma transição. A vida é eterna. O espírito não morre. O que morre é o corpo, porque ele vai perdendo a energia, né? Às vezes eu tenho, Orson, muito receio, ao mesmo tempo, muita piedade daqueles velhinhos que já não conseguem mais andar, que se andam de bengala, esquecem as coisas. Quer dizer, aquela situação de vida, a pessoa está muito mais presa aos... Os limites do corpo, né? Isso, do que propriamente, quando ela desencarna, ela vai ser auxiliada, como nós vimos em nosso lar, com o André Luiz, ela vai ser auxiliada e vai cada vez mais retomando a sua natureza. Então, às vezes você vê um velhinho que já não está, um velhinho, uma velhinha, que já não está mais suportando aquele peso da matéria. Quando ele desencarnar, aos poucos, eu não vou dizer para você que é no mesmo tempo, porque precisa ser um espírito muito evoluído para ser no mesmo tempo. Mas, aos poucos, ele vai retomando a vontade de fazer as coisas, a energia. Então, vamos amar. O que é amar, Orson? É estar sempre ao lado para dar coisas boas àquela pessoa que você ama.
Que bom, né, Glenn? Que bom. Você tocou num ponto importante, porque quando a gente está com saúde, está tudo bem, a gente não quer largar o corpo, a gente não quer desencarnar. Mas quando a gente está numa situação depauperada com o corpo, a morte significa uma libertação para o espírito que estava limitado no corpo. É muito interessante pensar nisso. Eu queria deixar ainda, Orson, uma experiência que para mim foi muito marcante. Eu tenho uma amiga, ela já desencarnou, e ela teve Alzheimer. 10 anos de Alzheimer. Mas depois de 10 anos não era a mesma pessoa, ela não conhecia mais ninguém. Não. Então, eu acho que nosso corpo, ele dá muitas vezes a oportunidade de nós aprendermos alguma coisa. E o Alzheimer também, claro. Mas com relação a nós que estamos de fora olhando, eu fiquei aliviada quando ela deixou aquele corpo, porque é uma pessoa boníssima, que só sabia fazer o bem para os outros. Eu falei, agora ela vai retomar. Isso mesmo. Né? Muito bem, Aglaé, nós queremos agradecer pela sua disposição em estar conosco. Esperamos que o programa seja bastante útil para todas as pessoas que sofrem com a desencarnação ou com a morte dos entes queridos. O nosso objetivo foi esse, trazer alívio ao teu coração, falar de vida, que é o que mais nos interessa. Então, nós queremos agradecer imensamente a você por esta oportunidade tão valiosa aqui que nós tivemos de receber e conversar com a Aglaé. Muito obrigado, Aglaé. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Encaminhe o vídeo para outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. A sua despedida, Aglaé. Eu que agradeço, Orson, esta oportunidade, porque tudo que eu falei é porque eu espero que vai fazer bem às pessoas. E eu gostaria de dizer que eu não estou fazendo pouco caso do sofrimento de ninguém, mas evitando choros convulsos, inconformações, porque nós todos somos filhos de Deus. Quer estejamos onde estejamos, nós estamos sendo protegidos, envoltos pelo amor de Deus através dos nossos mentores. Então, eu quis trazer um consolo. Tomara que tenha atingido esse objetivo. Muito importante terminar esta entrevista dizendo isso. Somos criaturas imensamente amadas pelo Pai Celeste, Deus, Criador do Universo, o Criador da vida, o Pai de todos nós. Fiquemos com Ele. Muito boa noite, muito obrigado a você. Tchau.